O sistema endócrino é um conjunto de glândulas que lançam hormônios diretamente no sangue. Cada um tem uma função específica no organismo e eles são muito importantes. Quando alguma coisa vai mal, está descompassada, a pessoa começa a ter distúrbios e é nessa hora que é preciso procurar um especialista no assunto. A regulação hormonal é o tema de hoje do Código Saúde. Minha convidada de hoje é Sarina Okpint. Formou-se pela Faculdade de Ciências Médicas em 1994. É titulada em Clínica Médica pelo Conselho Federal de Medicina. Tem várias pós-graduações em endocrinologia no Brasil e também no exterior. Prazer te receber aqui no canal, doutora. Prazer é todo meu. Então vamos falar, o hormônio sempre foi realmente muito comentado, as pessoas sempre se preocupam muito com isso. Mas de uns tempos para cá eu acho que essa preocupação aumentou. Talvez porque as pessoas tenham menos tempo de se cuidar de si próprias, ou talvez pelo nível de estresse que o mundo moderno nos impõe, né? O que está acontecendo, doutora Sarina? As pessoas, elas estão envelhecendo mais, né? Vivendo mais, a expectativa de vida das pessoas aumentou e os hormônios não têm acompanhado isso. A faixa de vida da pessoa que ela tem maior performance é a faixa da época da vida dela reprodutiva, que vai em torno até, tanto para homens quanto para mulheres, até 35 anos. A partir de 35 anos, esses hormônios vêm caindo. E só que hoje a gente vive até 85 anos. E vive bem às e vezes. Vive bem, né? Então, são 50 anos de vida não reprodutiva, se você pensar. Então as pessoas, essa faixa aí, a gente tem que ter hormônios que sejam adaptados ao estilo de vida. Por exemplo, antigamente uma pessoa de 60 anos, você pensava num velho. Hoje você vê pessoas de 60 anos em alta performance, esporte, né? E trabalhando, as pessoas trabalham hoje até os 80, 85, 90 anos. Então, é preciso trazer essa performance da juventude até o final da vida. Então, resumindo, a pessoa, né, tem um corpo programado para reproduzir. A função principal é a reprodução. Por isso, essa idade de 35 anos. A partir daí, a gente vai trabalhando com quedas atrás de quedas. Isso mesmo. E aí, como a gente descobre que alguma coisa vai mal, que tem alguma coisa que precisa realmente ser resolvida? Primeiro pelos sintomas. As pessoas, como essa faixa de tempo ela é própria para reproduzir, esse platô aí de performance vai de 25 a 35 anos, depois desse tempo, o que as pessoas notam? Queda da libido, é uma das coisas muito, muito comuns. Por quê? Porque as pessoas não precisam mais reproduzir. Então, os hormônios vão caindo e a pessoa vai tendo menos libido. Além do mais, o metabolismo, né? Quando você está na sua performance da juventude, seu metabolismo é acelerado porque fisiologicamente, falando em termos de animal mesmo, você é preparado para ir à caça, para proteger a sua prole. E depois disso, que os filhos teoricamente já estariam criados, você não precisa mais disso. Então, seu metabolismo pode cair. Por isso que as pessoas normalmente engordam depois dessa época. Porque todo o corpo fala, olha, já chegou, não precisa mais de performance. E aí já cumpriu sua missão, já mais ou menos assim, né? Exatamente, exatamente. Só que a vida moderna está atrasando isso tudo, está adiando isso tudo, né? Então, os casais estão deixando para ter filhos mais lá na frente, então eles têm filhos depois da idade ótima de reprodução. Então, ele vai ter que ter performance numa época onde os hormônios deles estão caindo, ele está correndo atrás da criança. Sim. Então, nós temos que adequar esses hormônios a essa nova realidade. E disso aí eu posso falar de cadeira, sabe, doutora Sarina? Porque no ano de 2017 eu engordei 11 quilos, mantendo a rotina que eu tinha de alimentação, né? Nada que fosse
abusivo, nada que fosse exagerado, a mesma coisa que geralmente eu comia. Só que houve esse disparate, digamos assim, isso me preocupou sobremaneira. Não que a gente tenha que viver num padrão rígido, né? A gente pode ser gordinha, pode ser plus e ser uma mulher interessante, ser uma mulher bonita, mas a questão da saúde está diretamente ligada a isso. Então, me preocupou sobremaneira, eu queria que a senhora explicasse isso, né? Esse paralelo que é justamente de uma mulher que vai fazer agora em maio 46 anos, como é que o corpo vai reagindo a esse passar do tempo? É exatamente isso, você falou que tem então 45 anos. Isso. Então, teoricamente, porque tudo é estatístico, não é? Todas as mulheres são assim, mas isso estatisticamente, então você estaria já diminuindo os seus ciclos ovulatórios desde os 35 anos, então seus hormônios já vêm caindo há 10 anos. Então é mais difícil que você tenha metabolismo, que você emagreça e algumas outras coisas podem influenciar. Então você é uma mulher moderna, que trabalha, deve estar assim, sempre estressada. Então isso também atrapalha muito. Por quê? O estresse, ele é saudável. O estresse, essa reação do corpo ao estresse, ela é uma reação protetiva. Porém, se você está o tempo todo exposta, ela se torna prejudicial. E o que acontece no momento de estresse? Seu corpo está todo voltado para te proteger. Então, nesse momento, ele não quer saber se você tem que reproduzir, se você tem que ter metabolismo, se você tem que ter nada ali. Então, todas as suas glândulas, elas ficam paradas ali em estado de alerta para que você se defenda. Passou aquele momento, volta tudo ao normal. Mas imagina o tempo todo. O tempo todo você em estado de alerta. Então, é muito comum somar as duas coisas. Além dos seus hormônios vão vindo caindo há 10 anos, você também deve ter situações de estresse que desregula tudo. E é muito tranquilo. Quando você vai só na dieta de atividade física, eu tenho certeza que você deve ter tentado. E não funciona. Por que não funciona? Porque você está indo contra a maré da sua bioquímica. Se você melhora a sua bioquímica, as coisas vão naturalmente e você emagrece. É um conjunto de coisas e é exatamente isso que um profissional como a senhora, né, que tem essa questão da clínica médica como um todo, de avaliar a pessoa, o ser humano, organicamente completo, não é isso? Entra o seu papel nesse momento. Exatamente, porque às vezes você vai num bom nutrólogo, você vai num bom cardiologista, você vai em bons especialistas, mas o que você precisa é ser vista como um todo. Então, eu tenho auxílio de todos os colegas, então se você tem um problema na família de cardiologia, você vai ter o acompanhamento do seu cardiologista, eu vou pedir, mas quando chega a mim, eu trabalho o todo. Como que sua bioquímica, como que sua dieta, como sua atividade física, como que seus hormônios, como que a sua mente. Eu fiz um curso de psicoterapia para trabalhar a mente de obesos, porque a obesidade é um problema muito complexo. E se você atacar só um ponto, dificilmente você vai ter sucesso, muito dificilmente. Essa conversa, esse bate-papo, essa anamnese é super importante, mas quando a pessoa chega aqui, a senhora pede quais tipos de exames? Dá uma resumida. Eu peço para os pacientes exame de sangue completo, vários perfis, né, perfil hepático, para a gente ver como é que está a função hepática do fígado. O perfil hormonal é muito importante. O cortisol, eu prefiro pedir na saliva porque o cortisol, como ele está ligado ao estresse, se você pede no sangue, normalmente a pessoa ao ver uma agulha, ela se sente em estado de alerta ali, porque é uma ameaça. Então eu posso ter um pico de cortisol para fazer o exame, então eu prefiro pedir na saliva. Então eu peço isso, aí depende dos casos, né? Depende do tipo de pessoas. Eu sempre peço avaliação de um preparador físico, para eu poder ver em que estado a pessoa está, para eu poder estabelecer metas. Eu acho que tudo tem que ser trabalhado com metas. E aí, como é que a gente começa esse tratamento? Qual é o primeiro passo? Nessa conjunção de coisas que vem o exercício físico, a dieta, é uma dieta especial, uma dieta diferenciada? Ou aí entra a medicação também em alguns casos? Como é que é?
Olha, no nosso método a gente não entra com medicação de início. Eu costumo dizer que o paciente conquista o direito de usar a medicação se ele tem necessidade. Por quê? Porque a maior parte de medicação usada para obesidade, ela causa o que a gente chama de efeito rebote. Então, e o meu compromisso com ele é que eu seja a última médica dele, que ele não vá procurar outros depois de mim. Então ele tem que ficar magro, ele tem que continuar magro. Então eu uso o medicamento só assim, no finalzinho, na hora que está faltando aqueles 4 quilos, às vezes eu uso, ajuda um pouquinho e tiro. A sua meta e a meta do paciente é sempre assim, tem que dar certo. Tem que dar certo. Mas para isso, eu acho que o mais importante é o acompanhamento. A gente tem uma equipe que acompanha o paciente o tempo todo. Então eu tenho profissionais treinados, e são muitos profissionais, eu divido os pacientes entre esses profissionais para poder estar do lado do paciente o tempo todo. Eu tenho um horário na minha clínica, eu chamo horário do SAMU, que assim, se o paciente está subindo pelas paredes, doutora, eu vou comer um doce, não sei o que, vem aqui, não faz nada e vem aqui. Porque o paciente obeso, ele tem uma obesidade mental. Então você tem que melhorar isso dele, e isso você só melhora com muita coisa. Você tem que estar do lado dele, você tem que acompanhar, porque a compulsão alimentar é uma fuga de algo. Então nós temos que estudar isso também. Não dá para poder deixar isso de lado e falar, vou trabalhar só a química, que não funciona, você tem que trabalhar tudo. Você bate muito nessa tecla, né? Muito. De tratar a mente, Muito. de se reeducar o cérebro, para aí sim começar um processo mais físico. Não é bem educar. Sabe o que eu uso? É aprender a se amar. Porque quando você trabalha força de vontade, é muito difícil. Você ir contra a sua vontade, você precisa ter uma força para ir contra a sua vontade. Isso não funciona. Agora, quando eu faço um trabalho de resgate de autoestima, eu ensino o paciente a ter escolhas construtivas. Eu me amo muito para eu comer esse brigadeiro. Eu me amo muito para eu comer esse pedaço de pizza. E ele vai conseguindo, isso é uma coisa, é um fluxo, sabe assim, constante. Se ele não come, no outro dia, a sensação dele de vitória é tão grande que ele tem mais força para poder não sofrer uma próxima tentação. Então é uma construção de autoestima, não é uma reeducação. A educação é dele mesmo, vem naturalmente. Entendeu? Agora, como a gente sabe que os hormônios afetam sobremaneira o nosso organismo, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim, como é que é a questão da regulação hormonal? Como é que a senhora trabalha isso nos pacientes? Seguinte, se tiver algum hormônio desregulado, ele tem que ser regulado. Isso é fisiologia. Então, por exemplo, se um paciente tiver com baixa de testosterona, ele precisa ter testosterona. Principalmente homens, a baixa de testosterona no homem, todo mundo imagina, ele faz ligação com músculo, ou às vezes faz ligação com disfunção erétil, com libido, tem essa ligação também. Mas a testosterona no homem, ela tem um viés de poder muito grande. O homem, ele é poderoso pela própria formação, né, do macho alfa. E o homem com baixa de testosterona, ele passa a ficar muito inseguro, chora à toa, não consegue tomar decisões. Muitas vezes eu recebo altos executivos que não conseguem tomar decisão. Vai ver, está com baixa de testosterona. Você repõe a testosterona para ele, ele recupera aquele poder dele, aquele poder de decisão, aquela segurança. Então, é muito importante que ele tenha baixa, não pode ficar dando hormônio sem precisar, entendeu? Claro. E por que os homens são tão diferentes das mulheres nessa questão hormonal? Por que na mulher é sempre um processo mais sofrido, doutora Sarina? Porque a mulher cicla. Então, o homem, ele tem um hormônio, assim, mais equilibrado ao longo do mês. A mulher, ela cicla. Então, sobe um hormônio, desce outro, sobe um hormônio, desce outro. É coisa, né? Menstrua todo mês. Então, a mulher, ela é mais flexível, volátil, né? E aí entra o estresse junto, porque o estresse atrapalha todos os hormônios. Então, nós temos uma grande quantidade de mulheres com TPM, uma grande quantidade de mulheres jovens com obesidade, né? Por quê? Porque está tudo desregulado. Então, e é mais difícil tratar a mulher? Porque ela é mais volátil, né? Ela é mais, né? Ela tem esse ciclo que a é questão mais da difícil. sensibilidade também? Ser mais sensível ou não?
Não, eu acho mais por causa desse ciclo mesmo, sabe? Que está realmente então ligada ao hormônio. Que está ligado ao hormônio, tá ligado. Então é por aí. Você tem que, a base de tudo é tratar o estresse e depois ir regulando para ver se tem alguma coisa. Mulheres jovens normalmente não precisam tomar hormônio. Você trata o estresse, você melhora a intoxicação por hormônios, né? A gente tem plástico, inseticidas, né, os agrotóxicos, e isso tudo intoxica muito a mulher e às vezes ela tem uma desregulação hormonal por tóxico. Então, você tira às vezes os pacotinhos de plástico da vida dela, ela esquenta tudo no pacotinho de plástico, você tira, ela já dá uma emagrecida boa. Isso acontece muito, entendeu? Então, e é tudo hormônio. Eu costumo brincar que, né, que os homens têm um metabolismo invejável. Por que o homem não tem celulite? Até uma certa idade. Mas por que as mulheres, por exemplo, num caso como esse, né, já tá lá com 40 e poucos anos, aí engorda mais, aí fica com o braço maior, com o braço com celulite, com as pernas e o bumbum com celulite, né? A senhora estava me explicando aqui antes, né, quando a gente estava conversando, dessa relação da celulite, da inflamação. Como é que é esse processo? A desregulação hormonal, alguns hormônios são diuréticos e alguns hormônios são mais inflamatórios. Então, quando a mulher começa a ter essa desregulação, normalmente os hormônios inflamatórios e diuréticos, eles ficam bem distantes. A gente chama isso, normalmente o hormônio inflamatório é o estrogênio. Então, a gente chama isso de predominância estrogênica. Eu costumo falar que a predominância estrogênica é o mal da modernidade. É muito comum. É típico, mulher estressada, mulher que não consegue ciclar direito, ela tem ciclos anovulatórios por estresse, às vezes, muitas vezes jovens, você vai avaliar, tem predominância estrogênica. E o estrogênio é muito inflamatório, então a mulher tende a acumular mais gordura, ficar mais inflamada, ficar mais edemaciada. E a progesterona, que seria o par dele para fazer esse ciclo, ela cai muito. Então ela é diurético, então a falta da progesterona e o excesso de estrogênio deixa a mulher mais inchada, com mais celulite, mais gorda, mais irritada. Então é exatamente isso que acontece. E na pré-menopausa a gente vê esse fenômeno acontecendo de novo, mas não por estresse, muitas vezes pelo ciclo sem ovulação. Como é que fica a questão do anticoncepcional então? O anticoncepcional ele funciona como um anômalo que força uma menopausa numa mulher. Então, mulheres que usam anticoncepcional, elas vão ter todos esses efeitos que nós falamos. Elas vão ter mais dificuldade de emagrecer, elas vão ter mais celulite, elas vão ter menos libido, elas vão ficar mais irritadas. E se fosse só isso, causar causou esse tudo? caos na vida da mulher, não é só isso. Ainda aumenta a chance de câncer, aumenta a chance de riscos de tromboembolismo. Então, a pílula anticoncepcional hormonal, ela é um veneno para a mulher. Vamos falar então um pouquinho a respeito dessa complementação, digamos assim, né, hormonal, que a senhora faz aqui no consultório, aqui na clínica. Como é que é esse trabalho? É um trabalho que tem uma diferença em relação a uma medicina mais tradicional? Sim, porque a gente usa várias formas de repor hormônio. Então você pode repor hormônio por via oral, você pode repor hormônio por via injetável, você pode repor hormônio por via transdérmica, que é o gelzinho, e você pode repor hormônio por via intradérmica, que são os implantes hormonais. Para cada caso tem uma indicação. Então, normalmente, pacientes mais velhas que precisam de usar o hormônio por um tempo mais prolongado, a gente faz o implante hormonal. E por quê? Porque quando você usa uma medicação diária, é fácil do leigo entender. Você toma uma medicação ou passa, você tem um pico do hormônio diário, depois ele cai, no outro dia tem pico. Então, se a média é aqui, você faz um pico, volta, você fica circundando a média certa. Quando você implanta, você coloca uma cápsulazinha biodispersível por baixo da pele e o sangue que passa ali vai levando. Então, normalmente vai levando de forma mais equilibrada ao longo do dia. Então, você pode colocar doses muito menores e mantém um nível mais equilibrado durante os dias.
Então, e isso dura em torno de uns 6 meses, entendeu? A gente acha mais fisiológico. E depois tem que trocar, Aí não de novo? troca, não. Os hormônios novos, eles se dissolvem na pele e ele desaparece. E aí depois você põe outro. Entendeu? A cada 6 meses, mais ou menos, mais ou menos a cada 6 meses. E tudo analisado novamente, com outros exames. Tudo. Não só no final, a gente analisa durante o tratamento, vai vendo como é a resposta, como é que é a resposta do paciente, e depois de 6 meses faz novos exames e aí coloca de novo. Tanto para homens quanto para mulheres. E o resultado tem sido satisfatório. Qual é o feedback que a senhora recebe dos pacientes que chegam e falam assim, minha vida mudou, melhorou muito? Como é que é isso? O que mais acontece, assim, na questão da libido, tanto para homens quanto para mulheres, eu recebo, assim, acho que um paciente vai contando para outro, porque é um problema da libido, é um problema que não é muito falado. Mas quando a pessoa melhora, parece que ela quer contar. E não é falado por causa de tabu? Provavelmente. Mulheres, por exemplo, elas não falam que tem baixa de libido ou que não tem orgasmo, não é normal elas falarem, mesmo entre as mulheres, elas falam dentro do consultório. E homens, eu não acredito, não estou na roda dos homens, mas eu não acredito que eles falam, eu tenho disfunção erétil, ou eu não estou atraído pela mulher, eu não acredito também que falam. Então, pode ser por vergonha ou por tabu, provavelmente. Mas quando eles melhoram, é muito incrível, porque eles começam a falar, postam no meu perfil, indicam pacientes. Então parece que assim, na hora que melhora, eles não têm vergonha de falar do passado, não. Que bom, né? E existe algum tipo de contraindicação? Como a modulação e a regulação, né? Tanto faz aí essa nomenclatura, ela tem uma rejeição, digamos assim, ou uma contraindicação, um efeito negativo em algum momento? Sim, a regulação, primeira coisa, só deve ser feita se tiver necessidade. Então deve se medir, né? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem várias diretrizes e a gente tem que buscar obedecer. Tem as contraindicações, pacientes que já tiveram câncer de mama, principalmente, a gente tem que ter muita cautela, né? Os pacientes com chance de ter algum problema cardiovascular, fenômenos tromboembólicos, isso é uma contraindicação absoluta. Aí tem vários. Então tem que ser acompanhado direitinho. Agora, desde que não haja contraindicações e haja indicações sumárias, deve-se fazer, porque a qualidade de vida melhora muito. Vamos fazer um paralelo da reposição hormonal quando a gente chega à menopausa, por exemplo, né? Que é a reposição tradicional, digamos assim. Qual é a vantagem e a desvantagem? O que é mais arriscado? Eu não sei mais o que é tradicional, o que não é, porque as coisas são tão rápidas. Mas nós temos uma corrente que defende a reposição hormonal somente com estrogênio ou com estrogênio associado à progesterona via oral. Ela, de certa parte, hoje, com a medicação que já existe, ela é segura e existe uma orientação praticamente internacional. Todas as sociedades mandam que a gente use no máximo 5 anos. Tá? Então, ela é de alguma forma também segura e traz proteção para os ossos, proteção para eventos de demência, então e também os fenômenos, né, de fogacho, etc. Essa nova, que a gente chama de nova corrente da regulação hormonal, ela vem também com oral e progesterona oral, estrogênio, só que as doses são muito menores, principalmente dos estrogênios. A gente usa assim, normalmente eu sigo a escola americana, normalmente a gente usa estrogênio de baixíssima dose e só realmente quando o paciente não tem mais estrogênio. Por quê? Porque o estrogênio é proliferativo. Então, o estrogênio ele tem mais relação com os cânceres, a gente fica mais cauteloso. A progesterona a gente pode usar ela em gel, os estudos agora são bem recentes, e a gente pode usar ela oral como a tradicional, que é a micronizada. E ela é bem segura, inclusive ela tem um efeito, os novos estudos mostram inclusive que tem um efeito protetivo para câncer de mama. A sua grande preocupação é exatamente afastar o risco de cânceres. Sim, eu sou portadora de BRCA1 e 2 positivo,
Então, explica para o pessoal o que é isso. eu tenho uma malformação genética que aumenta em quase que 5% a minha chance de ter câncer de mama e ovário. Então, por causa disso, eu fui, há 15 anos atrás, eu fui mastectomizada, eu tirei as mamas e os ovários para me proteger de não ter câncer, porque na época... O caso da Angelina Jolie. O mesmo caso, só que bem antes dela, né? Por quê? Porque eu queria prevenir em mim, mas, ao mesmo tempo, não deixar essas mulheres definhar. Porque ela vai ter osteoporose precocemente, ela tem mais chance de ter Alzheimer, ela fica horrorosa porque ela não vai ter colágeno, né? Ela vai envelhecer precocemente, ela não vai ter libido, ela vai ter atrofia vaginal, o sexo dela aos poucos vai ter uma qualidade horrível. Então, eu tinha 35 anos, então eu tinha que estudar aquilo a fundo para que eu pudesse viver bem. E acabou que eu fui estudando e sempre fui clínica, então eu ia fazendo isso com as minhas pacientes também e fui me especializando nessa área. E o que é o fundamental hoje em dia? A gente se cuidar nesse sentido de aumentar a autoestima, né? Que a senhora falou mais no início, ter tempo para fazer coisas prazerosas, atividades físicas. A gente está terminando a entrevista, eu queria que a senhora desse essa dica mesmo de vida, de qualidade de vida para as pessoas. Eu costumo falar que a primeira coisa é se amar. Não tem jeito, a pessoa tem que se amar, porque é só se amando que ela é capaz de escolher coisas boas para ela. Você tem que se amar muito para estar cansada e acordar de manhã e ir malhar, porque não é fácil, né? Então, se amando, nós temos 4 pilares. Sono adequado é importantíssimo, isso é básico, né? Atividade física, eu costumo falar que é mais importante do que tomar banho. Não existe nenhuma doença ligada à falta de banho, vou ficar famosa como a médica Cascão. Mas eu falo isso muito porque é criado na cabeça das pessoas que a atividade física é supérflua e não é. Então ela é muito importante, ela é como se fosse a alimentação de todo dia. Então isso é importante. A regulação hormonal, a gente tem que estar sempre com os hormônios regulados. Isso não necessariamente está ligado a usar hormônio, está ligado a você não se intoxicar, né? Procurar usar mais vasilhame de vidro, não usar nenhum tipo de creme. Produtos mais naturais. Nenhum tipo de creme que tenha alumínio, né? Ferro, essas coisas. E por último, a alimentação, não menos importante, só porque eu já tenho uma ordem que eu faço com meus pacientes. A alimentação é básica, ter uma alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Buscar alimentos vivos, crus, quanto mais cru melhor, orgânicos, né? Buscar coisas naturais, quanto menos coisas empacotadas, com conservantes. E é isso, eu acho que com esses 5 pontos, dificilmente você não está cuidando 100% da sua saúde. Diminuir carboidrato? Dentro dessa alimentação, sim. Açúcares, refrigerantes? Diminuir não. Eliminar os carboidratos simples, refinados. Então, açúcar, refrigerante, tudo isso que foi inventado pelo homem, pela indústria, ele não é saudável. Agora, os carboidratos complexos são bem-vindos, né? Umas batata doce, mandioca, cará, barô, etc. Então, arroz com feijão, isso sim é bem-vindo, mas os carboidratos simples, eles não devem ser diminuídos, eles devem ser eliminados da dieta. E os suplementos? Entram onde? Entram quando se tem necessidade. Algumas coisas, alguns suplementos são essenciais. Por exemplo, no Brasil, é muito comum se necessitar repor magnésio, porque o nosso solo é pobre em magnésio. Então, e a gente vai repondo. Por exemplo, se você malha 2 vezes ao dia, provavelmente só com alimentação você não vai conseguir, eu tenho que suplementar. E aí é muito individualizado, cada pessoa. Você não deve ficar procurando copiar ninguém, você tem que saber o que você precisa para você não usar coisa à toa. Afinal de contas, cada um é cada um. Cada um é cada um. Doutora Sarina, foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada, viu, Ana? Tudo de bom, muitas felicidades e sucesso aqui na clínica. Obrigada, querida. Obrigada. Se você gostou do vídeo, curta, comente, deixe suas dúvidas e compartilhe com quem você quiser. É muito importante também que você se inscreva no canal e aperte a campainha. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. Desde já, muito obrigada e até a próxima!
Tchau!